Fala galera, iniciando aí esse pós-jogo do Vasco. Vasco 1, Bangu 1. Pelo amor de Deus, né? O Vasco não tem time para conseguir vencer o Bangu. Mas primeiro eu vou tentar aqui por parte. Primeiro eu vou tentar aqui falar da arbitragem, né? Pelo amor de Deus, não tem condição essa ferja aí, colocar esse juiz horroroso para apitar um jogo de futebol, né? Esse cara não tem como apitar futebol de várzea. Horrível juiz, né? Expulsou ali o Jair. Eu quero saber o comentário da galera aqui, o que achou aí da expulsão do Jair, né? Claro que esse Jair também é horrível, na minha opinião, né? Muita gente aí elogia esse jogador, né? Vem desde a temporada passada trotando em campo. Esse ano ele tá tentando alguma coisa, mas deu entrada lá no cara, não merecia ser expulso, na minha opinião, mas também não precisava entrar do jeito que ele entrou, né? Mas o juiz totalmente perdido, já ali acabou com o time do Vasco. Já acabou tudo que estava esquematizado ali, né, do treinador Ramon Dias. Já expulsou o Jair, já começou a dar merda desde o começo, né? Aí vamos lá, o Vasco tentando, né, amassar ali o time do Bangu, que não tinha somado ponto com ninguém. O Bahia ali era o último, junto lá com o outro time que também é o último também, né? Não tinha conseguido ponto com ninguém. Vai lá e consegue o ponto em cima do Vasco. É brincadeira, né? Então, galera, o Vasco tentando jogar para cima do Bangu, indo com tudo, depois da expulsão. Aí vai lá o treinador, coloca ali o Zé Gabriel no lugar do David. O que é esse David, né, galera? Muita gente falando aí, né? Não, o David está treinando muito bem, né? A gente viu aí a imprensa falando que o David é um jogador forte, né? Um jogador que veio lá de São Paulo, estava treinando muito bem. Cara, na pré-temporada já deu para ver que esse David é horrível, tá? É horrível esse David, não tem como ser titular do Vasco. Esse jogador que chegou aí. Aí tirou o David para colocar o Zé Gabriel. E o Paulinho lá se machucou. Teve a lesão no joelho, né? Se machucou o Paulinho. Danou-se o meio de campo do Vasco, né? Teve que colocar o Praxedes também, né? Que fez até o gol. Não sei nem como que o Praxedes fez o gol na assistência do Piton. Mas vamos lá, galera. O Vasco ali conseguiu, né? Abriu para cá, 1-0. Se esperava ali o Vasco, né? Conseguisse 3 pontos para ficar na liderança do Campeonato Carioca, né? Mas aí o Bangu começou a sair para o jogo, o Vasco tinha ali um a menos, né? O Bangu tentando sair para o jogo, e aí o que acontece é que o Bangu dá um chute no gol, que o Bangu não estava conseguindo dar um chute no gol. O primeiro chute que o Bangu acerta, o goleiro Léo Jardim, que não é de acontecer isso, é raro acontecer, mas aconteceu. Um frango do Léo Jardim, que engoliu um frango ali, a bola passou debaixo do sovaco dele, o Vasco tomando gol de empate do Bangu, né? Aí para você que pensava, o Vasco agora tem uma base de um time, agora o Vasco vai competir, né? A 777 é maravilhosa, tá cheio de grana e não contrata ninguém, né? Tá contratando jogadores maravilhosos para jogar no Vasco. Adson, né? David, né? Agora vem, né, o nome de jogadores que a gente não sabe nem falar, um pior que o outro, né? De conseguir falar o nome desses jogadores, que eu, pelo amor de Deus, Astofa, sei lá das contas, um monte de jogador com nome estranho. Aí vai lá e eles contratam. Tudo quanto é jogador, né, lá do futebol argentino, eles buscam que é tudo baratinho, né? Vai montar um time estrangeiro, porque só pode 7. Já ultrapassou. Aí vamos lá, galera, dentro do jogo pra gente não fugir aqui. Aí o Vasco vai, né, toma o gol, e aí o treinador começa a fazer a substituição, tentar ali, colocou o Ryan no ataque para ajudar o Verratti, que pelo amor de Deus, hein, Verratti, está na hora de fazer seu gol, né? Porque se inspirou ali, abaixou o espírito. Tava vendo lá, né, o jogo aqui no canal no YouTube, o cara falou, ó, torcedor do Vasco está falando que baixou o espírito do Pedro Raul no Verratti, né? Que pelo amor de Deus, está perdendo tudo quanto é gol, o Verratti também, né, galera? Também, tudo quanto é gol não, as bolas que chegam nele, que são raras, né? Aí colocou o Ryan, né, colocou o Rossi, que pelo amor de Deus, Rossi, não dá, né, cara? Fica na arquibancada torcendo pro Vasco, não tem condição de você jogar com a camisa do Vasco, principalmente titular, né? Ou você pega um banco, porque não tem condição. O Vasco precisa urgentemente de contratar reforços. O treinador já falou, o Medel que fez um pênalti ridículo, que eu vou falar já, né? O Vasco precisa urgente. Todo mundo sabe que o Vasco precisa de reforço, né? De 2 pontas. Esse Adson que chegou aí, a gente tem que ver jogar, porque eu não vou criticar o cara antes de ver, mas para mim é mais fraco que o Peck,
né? E esse David não tem condição. Aí vamos lá, Vasco precisa de meio de campo para ajudar o Payet, porque o Payet vai carregar o Vasco nas costas sozinho, que é o único que joga esse Payet. O Payet é o único que joga no time do Vasco, né? A bola tem que passar no Payet. Marcou o Payet, a gente vai pegar aí adversários, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo, os caras vão marcar o lado ali do Piton do Payet. Acabou. Se ele marcar aquele lado ali, já era o Vasco, né? Vai ficar difícil jogar. Aí vai, né, o jogo passando, o Vasco naquela pressão, a gente gritando igual um maluco pro Vasco fazer o gol, né? Aí o Vasco vai lá, estourando o tempo, estourou já praticamente o tempo, a última bola, o Payet vai lá, consegue fazer um golaço. Outro golaço aí do Payet, como eu disse, é o único jogador que vai carregar o Vasco nas costas, por enquanto no elenco é o melhor do time. Foi lá, conseguiu ali chutar a bola bateu na trave, gol da vitória. Ali o juiz tinha que acabar o jogo, porque eu nunca vi estourar o tempo, o time fazer o gol e o juiz acrescentar mais minuto ainda, depois do que o... Cara, acabou, o Payet fez o gol, acabou, tinha estourado o tempo já, né? Saía a bola no meio de campo, o juiz era para ter apitado, né? Fim de jogo, acabou, o Vasco ganhou, gol do Payet, torcedor comemorando, só que não, o juiz foi lá, estendeu, deu mais tempo de jogo e nesse tempo o Medel vai e faz aquela cagada, né? Já estava fazendo cagada no jogo o Medel, aí vai lá, né? Ganha 1 milhão no Vasco para dar um empurrão besta no jogador do Bangu que estava descosta pro gol. É brincadeira, o cara descosta pro gol, não ia arrumar nada e o Medel vai só no corpo do cara. Muito torcedor vai falar que não é pênalti, mas para mim foi pênalti sim. Lance medíocre para mim do Léo Jardim que aceitou aquele frango e do Medel, né, que tá dando mole. Se demora e continuar vacilando assim, tem que colocar o Léo na zaga, porque o Léo tá matando aí nesses primeiros jogos, jogando muito, né, com muita raça aí o Léo, e o Medel fazer uma cagada dessa, né? Aí o Vasco foi lá, claro que evidente, que ia empatar e logo assim, né? Depois disso o juiz não deixou o Vasco atacar e o Ryan perdeu o gol lá sozinho, o goleiro fez uma defesaça, na sobra o Vasco chutou a bola para fora e assim foi o resultado. Vasco 1, Bahia 1. Bahia. Vasco 1, Bahia. Tive que errar, né? Vasco 1, Bangu 1, galera. Pelo amor de Deus, vai até com erro que eu não vou editar esse vídeo. Vai assim mesmo, não é Bahia, é Bangu. Se fosse com o Bahia, ainda tava bom, né? O Vasco conseguiu empatar com o Bangu. Então, para você ir ligar o alerta vermelho, de achar que tá tudo bom, né? Que esse time terminou o segundo turno entre os 10 primeiros no Campeonato Brasileiro, 7º, 8º, sei lá, que fez um ótimo segundo turno. Fica de olho, os times estão se reforçando no Campeonato Brasileiro. O Vasco não conseguiu ganhar do Bangu, né, no Campeonato Carioca, com o time principal. O meio de campo do Vasco é muito fraco. Ô Ramon Dias, tá de sacanagem? Você colocar o Rojas, que veio lá do River, como titular, tudo bem. Mas você deixar o Paulo Henrique para colocar o Puma Rodrigues, você tá de sacanagem. Puma Rodrigues tem que ir embora, já tinha que ter ido embora do Vasco. Não serve nem para ser o terceiro reserva do Vasco. Você colocar o Puma Rodrigues nesse jogo, você tá de brincadeira, né? Aí também você tá pedindo para ser criticado. Porque quem é titular nesse time aí do Vasco? É o Paulo Henrique ou é o Rojas? Se for um titular, o Paulo Henrique tem que ser o reserva titular. Então não tem condição. Se eu botar o Puma Rodrigues para jogar, o Puma Rodrigues tem que ir embora do Vasco, jogador horrível. No outro jogo aí, no amistoso, você colocou o Puma Rodrigues de meio de campo. Pelo amor de Deus, para de insistir com esse jogador que é horrível. Então o Vasco precisa se reforçar. Você que estava aí, né, todo alegrinho com o time do Vasco. Ah não, esse time mesmo. Cara, se o Vasco não se reforçar, vai brigar de novo na parte de baixo da tabela. Por causa dessa empresa porcaria que está dentro do Vasco, essa 777, que eu não gosto. Vou criticar essa empresa sim, porque essa empresa só quer ganhar dinheiro em cima do Vasco, entendeu? E aí tá os jogadores, cadê as contratações, reforços de peso que eles falaram que ia trazer para o Vasco? Hein, senhor Lúcio Barbosa, que assim que o Vasco se livrou do rebaixamento, você veio a público
falar que o Vasco ia buscar jogadores, reforços de peso, ia disputar contratações com os clubes aí, reforço de peso para trazer para o Vasco. Até agora o torcedor está sendo enganado de novo, porque está sendo fácil enganar o torcedor do Vasco, né? Com ladainha e dessa 777, assim como aquele Osório, né, que deu o discurso para vender o Vasco junto com esse presidente que saiu dando banana para o torcedor vascaíno, e agora o Vasco aí empatando com o Bangu, né, num jogo muito louco, um jogo que aconteceu de tudo, a arbitragem um lixo dessa festa, que esse campeonato carioca também é um lixo, né, que não tem nem premiação direito, tem. Então, Flamengo consegue adiar jogo, né, todos os times jogando, o Flamengo vai lá, adia jogo, que o Flamengo era para jogar com Volta Redonda. O Flamengo foi lá jogar amistoso nos Estados Unidos, adiar o joguinho do Flamengo. O Vasco jogou competição lá fora, né? Amistoso lá fora, não adiou o jogo do Vasco. O Vasco jogou com o time lá, terceiro time. Para o Flamengo pode adiar jogo, para os outros times não pode. Então, tá tudo claro, né? Essa FERJ horrível, essa federação imunda do Rio de Janeiro, que coloca a arbitragem lixo para apitar um campeonato lixo, que é o Campeonato Carioca. E a gente vê o Vasco empatar com o Bangu. É brincadeira, né? Você que tá feliz com o Vasco empatando com o Bangu, tá de sacanagem, né? Então essa é a minha opinião, quero o comentário de vocês aqui no vídeo. E pra mim, cara, se não chegar reforço, é mais um Campeonato Brasileiro que o torcedor do Vasco vai ficar aí na frente da televisão sofrendo o ano inteiro e vendo aí o Vasco, né, nunca disputar um título sequer, nem a Guanabara, o Vasco vai conseguir ficar na liderança de um campeonato carioca besta como esse, horrível como esse, que é o estadual do Rio de Janeiro. Então, valeu, esse foi um desabafo aqui, o torcedor deixa comentário, deixando aí sua opinião desse jogo aí, Vasco 1 e Bangu 1. Valeu, galera, tamo junto.